Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18, nosso quarto encontro. Respeitar o corpo humano. Primeiro vamos ouvir o texto, para depois nós possamos refletir esse capítulo 4. Versículo 1. De resto, irmão, pedimos e suplicamos ao Senhor Jesus vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus. Vocês já se comportam assim. Continuem progredindo. Vocês conhecem as instruções que lhes demos em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo com santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a isso, que ninguém ofenda ou prejudique o irmão, porque o Senhor se vinga de todas estas coisas, como já dissemos e damos provas. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Portanto, quem despreza essas normas, não despreza um homem, mas o próprio Deus, que dá o Espírito Santo para vocês. Uma questão de honra. Não precisamos escrever-lhes a respeito do amor fraterno, pois vocês aprenderam do próprio Deus a se amarem uns aos outros. E é isso que vocês estão fazendo com todos os irmãos da Macedônia. Mas aconselhamos, irmãos, que vocês progridam cada vez mais. Que seja para vocês uma questão de honra viver em paz, ocupando-se com as coisas que lhes pertencem e trabalhando com as próprias mãos, conforme recomendamos. Assim vocês levarão uma vida honrada aos olhos dos estranhos e não precisarão de ajuda de ninguém. Todos reunidos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem coisa alguma a respeito dos mortos, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que aqueles que morreram em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. Eis o que declaramos a vocês, baseando-se na palavra do Senhor. Nós que ainda estaremos vivos por ocasião da vinda do Senhor, não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que já tiveram morrido. De fato, há uma ordem, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que estivermos ainda na terra, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. Console-se, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, este é o nosso texto, o capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vamos refletir. Respeitar o corpo humano. Primeiro, de resto, irmãos, pedimos e suplicamos no Senhor Jesus. Vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus.
Vocês já se comportam assim. Continuem progredindo. Paulo, de forma geral, faz aqui um programa de vida espiritual, uma conduta cristã, uma dimensão ética da vivência da fé no Evangelho. Embora os cristãos de Tessalônica sejam santos, consagrados no batismo, a santificação inicial deve crescer e continuar. Paulo inicia com um pedido de súplica dirigida ao Senhor Jesus. Como os cristãos de Tessalônica aprenderam de Paulo e Silvano e também Timóteo, como o cristão deve se comportar na vida para agradar a Deus. O início desta vida se faz pelo batismo. E que eles assim aprenderam e se comportam procurando agradar a Deus Pai. Eles devem entrar na dinâmica da progressão da vivência da fé. A cidade de Tessalônica era uma cidade pagã, uma cidade tolerante do ponto de vista moral. Neste ambiente, o cristão deve progredir na santificação. Versículo 2. Vocês conhecem as instruções que lhe demos em nome do Senhor Jesus. Para a igreja primitiva, o Senhor Jesus é tanto o ressuscitado que vive na igreja, corpo de Cristo, como o Cristo histórico durante a sua vida terrena. As instruções que Paulo dá da parte do Senhor Jesus estão fundadas sobre os exemplos e ensinamentos que Jesus nos deixou, de atitudes de comportamento que o Espírito Santo fomentou na vivência da fé em atitudes morais, por meio dos apóstolos. Versículo 3. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Deus, e se afastem da libertinagem. Versículo 4. Cada qual saiba usar o próprio corpo na santidade no respeito. Versículo 5. Sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Aqui se faz referência ao Código da Santidade, que tem seu fundamento no livro do Levítico, capítulos 18 e 19. Primeiro, versículo 4. Afastar da fornicação, da libertinagem. Ser santo evoca a ação de Deus que santifica, porque Ele é a fonte da santidade. A fornicação significa afastar da falta de castidade. A santificação é evitar a fornicação, que faz o ser humano um ser impuro. Versículo 4. Usar o próprio corpo na santidade e no respeito. Outra tradução. Tratar o corpo, tratar a própria esposa. Então, o próprio corpo aqui, da tradução, versículo 4, que nós usamos da Bíblia Pastoral, a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, diz tratar a própria esposa. O corpo do homem é a esposa. O marido com a mulher formam um só corpo, uma só carne. Pode significar: o homem deve tomar uma esposa com santidade e respeito, ou o marido deve respeitar e santificar-se em unidade com a esposa. O matrimônio santifica a pessoa. Versículo 15. Sem afastar por paixões libidinosas, como os pagãos que assim agem porque não conhecem a Deus. As paixões instintivas que nivelam o ser humano ao animal, que age pelo instinto e não pela inteligência e razão, dominando o instinto por meio do conhecimento, dando então, através desse conhecimento, o sentido da afetividade. Esse sentido da afetividade vai conduzir o ser humano a uma vida moral, sustentada pela fé, que não conhece a Deus. Falando dos pagãos, por causa de sua falta de experiência de Deus, presume-se que os pagãos caíam na imoralidade. Isso Paulo também faz um relatório na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Paulo sabe
o que deve aconselhar aos antigos pagãos, que se converteram a Cristo, cujo ambiente mal ainda existia, o ideal da monogamia e do matrimônio estável para o tempo de vida. Paulo insiste na realização do matrimônio legítimo. Versículo 6. Quanto a isso, que ninguém ofenda ou prejudique o irmão, porque o Senhor se vinga de todas essas coisas, como já dissemos e demos provas. Paulo propõe que ninguém fira ou lese o seu irmão, provavelmente no sentido de que o adultério era considerado uma violação dos direitos do marido. A expressão de quem age desonestamente contra o outro é que ele receberá como resposta de Deus a vingança de todas essas coisas realizadas. São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: A mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Então, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. E Paulo já havia dito isto aos Tessalonicenses e deu provas. Versículo 7. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. A nossa vocação, nosso chamado de cristão, tem Deus como autor. É uma vocação, é um chamado à santidade. Não é um chamado à imoralidade. Aqui o verbo chamar tem dois complementos, com duas proposições diferentes. Assim ele expressa um antes e um depois. Primeiro, Deus encontrou o ser humano no estado de impureza e imoralidade. Segundo, chama o ser humano ao estado de santidade. Este chamado de Deus transforma a vida do ser humano. Versículo 8. Portanto, quem despreza essas normas não despreza o homem, mas o próprio Deus, que dá o Espírito Santo para vocês. As ofensas sexuais não são ofensas contra outros seres humanos, são ofensas contra Deus. O Espírito Santo é uma presença divina. Deus mesmo, na terceira pessoa divina, presente e ativa, está na vida dos Tessalonicenses, como também de todos os cristãos. Uma questão de honra. Versículo 9. Não precisamos escrever-lhes a respeito do amor fraterno, pois vocês aprenderam do próprio Deus a se amarem uns aos outros. O amor fraterno entre os cristãos é uma marca de vida da fé cristã. Nós vemos aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 e versículo 17. Este mandamento que foi ensinado e vivido por Jesus Cristo e era um aprendizado aos cristãos antes de serem batizados. Aprendestes pessoalmente de Deus, mas quem os ensina é Jesus. Então ele coloca no imperativo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O próprio Deus ensinou por meio do Cristo, ou do próprio Deus, Jesus, Cristo, ensinou-nos esse amor recíproco. Versículo 10. E é isso que vocês estão fazendo com todos os irmãos da Macedônia. Mas aconselhamos, irmãos, que vocês progridam cada vez mais. Paulo continua a elogiar a comunidade tessalônica. Os tessalonicenses continuam exercitando o amor fraterno, acolhendo todos os irmãos da Macedônia. Os forasteiros que vão à Macedônia e são acolhidos nas casas e comunidades. O incentivo de Paulo é que sejam sempre mais acolhedores, acolhendo os cristãos em viagem como hóspedes em suas casas. Versículo 11. Que seja para vocês uma questão de honra viver em paz, ocupando-se com as coisas que lhes pertencem e trabalhando com as próprias mãos, conforme recomendamos. Aqui inicia um tema na carta para acentuar um problema vivido na comunidade tessalônica.
Alguns cristãos viviam na expectativa do fim do mundo, a parousia, e deixavam de trabalhar. Isto desacreditava o pequeno grupo de cristãos diante dos pagãos e fazendo os cristãos passar necessidade sem razão. Na vida, jamais se deve deixar de trabalhar. Na vida, jamais se deve deixar de trabalhar, né? Mas, no mundo grego-romano, mundo pagão, trabalho era uma função de escravo. Os cristãos não devem desviar a atenção do trabalho em suas ocupações e não se deve desviar com a desculpa dos fins dos tempos e justificar então assim a ociosidade, isto é, não fazer nada. Diferente da nobreza e homens ricos do mundo grego-romano, o cristão trabalha, seja a sua condição que for, seja rico, seja pobre. Paulo mesmo era fabricante de tendas. A vida tranquila se conquista pelo trabalho. Deve-se ocupar a vida, e não uma vida desocupada. O homem deve preocupar a vida com os negócios, trabalhar com as próprias mãos, o suor do rosto, e não viver do trabalho dos outros, ser um parasita. Versículo 12. Assim vocês levarão uma vida honrada. Versículo 12. Assim vocês levarão uma vida honrada aos olhos dos estranhos e não precisarão da ajuda de ninguém. Pelo trabalho é que se leva uma vida honrada. Diante dos outros, estranhos, os de fora, a vida e disciplina do trabalho é um testemunho. A consequência é quem trabalha e leva uma vida honrada não precisa da ajuda de ninguém, pois tem o seu sustento e não é pesado a ninguém. Ele vai ajudar outros, mas seu trabalho lhe dá um bom sustento. Todos reunidos na vinda do Senhor. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem coisa alguma a respeito dos mortos, para não ficarem tristes como os outros, que não têm esperança. Aqui inicia a parte fundamental da carta, o capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, do versículo 11. O tema: os que jazem adormecidos, os mortos, que é o tema que ele vai desenvolver. Paulo tem em mente a morte dos cristãos. Alguns cristãos morreram em Tessalônica, entre a evangelização dos apóstolos e a vinda de Timóteo. Haveria uma preocupação com o destino destes mortos. Se os pagãos, os de fora, não têm esperança, não se deve esperar os cristãos, não se deve esperar que os cristãos sejam pessoas sem esperança. Então os cristãos de Tessalônica colocavam a seguinte questão. Os cristãos que morreram naqueles dias, embora fazendo parte da última geração, estariam ausentes quando da vinda do Senhor? Os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na imortalidade, os de fora, como também o judaísmo tardio, aliás, o judaísmo antigo, como também um grupo do judaísmo não acreditava na ressurreição. Morreu, acabou, não existia vida após a morte. Versículo 14. Antes de falar nisso, lembrando que os saduceus não acreditavam na ressurreição. A ressurreição vem sendo acentuada pelos fariseus. Os fariseus aparecem ali na guerra dos Macabeus. Versículo 14. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que aqueles que morreram em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. É centro da fé cristã. Aqui é o fundamento da fé cristã. A fé de que Jesus morreu e ressuscitou. A vida do cristão é uma participação da morte e ressurreição de Cristo pelo batismo. Sepultados com Cristo no batismo para ressuscitar com Ele.
encontramos lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz: pelo batismo fomos sepultados com Cristo na sua morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. A ressurreição de Cristo é uma ação do Pai. No Cristo, morto e ressuscitado, se fundamenta a fé do cristão. E como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, trará com Jesus as pessoas que morreram nele, isto é, na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 15. Eis o que declaramos a você, baseando-se na palavra do Senhor. Baseando-nos na palavra do Senhor. Nós que ainda estaremos vivos por ocasião da vinda do Senhor, não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que já tiveram morrido. Não existe vantagem dos vivos sobre os mortos. Os que ficarem não serão mais felizes dos que estiverem mortos. Paulo se fundamenta aqui numa tradição da herança dos cristãos. Este argumento vai preparar o versículo 16. Agora, temos que lembrar também que Paulo, quando escreve a carta, ele é um cristianismo muito iniciante ainda, está iniciando, ele acreditava que a parousia, o fim dos tempos, ia acontecer logo. Já nas cartas pastorais, Timóteo e Tito, ele já tem uma consciência de que se deve organizar a igreja, porque esse tempo não é um tempo ainda previsto. Deus tem esse tempo, mas a história, a igreja deve se organizar, né? Então, vai se protelando cada vez mais essa vinda do Senhor Jesus, essa consciência. Porque, no fundo, o fim dos tempos acontece desde o momento que Jesus inicia a proclamação do Evangelho. Ali, os últimos tempos já começam a iniciar e ele tem, na morte e ressurreição de Jesus, a antecipação do fim da história em Cristo Jesus. Ali já começa o fim, né? Mas esse fim vai ainda se aproximando aos poucos. Versículo 16. De fato, há uma ordem e a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição dos cristãos é consequência da ressurreição de Cristo. A ressurreição dos mortos é um meio empregado por Deus para assegurar que as pessoas que morreram em Cristo o acompanharão na sua parousia. Quando chegar a hora e Deus tiver dado a ordem, o arcanjo Miguel convocará os exércitos celestes e o toque da trombeta dará sinal para o início. O toque da trombeta soará, né, e penetrarão nas sepulturas dos mortos. A vinda do Senhor Jesus, que está à direita do Pai, desce para conduzir os mortos à vida e ao reino eterno. Versículo 17. Depois nós, os vivos, que estivermos ainda na terra, seremos arrebatados junto com eles. Isto é, eles são os mortos ressuscitados, para as nuvens, ao encontro do Senhor dos ares. Então, estaremos para sempre com o Senhor. Aqui ele tem uma cosmovisão do mundo, não é o caso da gente entrar aqui agora, mas que há uma relação de que o céu fica na parte de cima, e Deus está no sétimo céu, e que depois Jesus vem desse sétimo céu para realizar a salvação final, né? Como nós professamos, de novo ele virá na sua glória para julgar vivos e mortos. As imagens usadas por Paulo, a voz, a trombeta, a descida dos céus, as nuvens, são características da apocalíptica judaica. O valor dessas expressões devem ser apreciadas mais no campo simbólico do que histórico. A fé faz o cristão viver em Cristo a ressurreição, faz dele um ser com Cristo. Os cristãos serão elevados, os que vivos estiverem, junto com aqueles que ressuscitaram da morte, viverão em Deus, uma comunhão total com Cristo.
Versículo 18. Console-se, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo exorta aos Tessalonicenses, por meio dessas palavras, que os cristãos possam se confortar com o destino final dos seres humanos, né? Sejam os mortos quanto os vivos. Daqui, né, vem o credo. Ele vem julgar vivos e mortos. Então, esse é o nosso capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.